Dai, vamos começar? Vamos começar, Daiane? Claro, Marina, quando você quiser. Podemos começar, sim. Então vamos lá. Bom, boa noite, todas e todos que estão nos vendo aí, nos assistindo. Eu estou muito feliz e honrada em apresentar esse dia aqui para todos e todas que nos assistem. Trazer o professor Juarez Tavares para inaugurar o laboratório de 2021 é absolutamente espetacular. A Daiane tem conduzido todo esse processo do Laboratório 2021 com muita competência e muita organização e muito trabalho, né? E a gente chega essa semana com mais de 800 inscritos para o Lab de 2021. Então, e vai ser um laboratório que a gente reviu toda a curadoria do IBCCRIM, as aulas, as questões. Então, além de tudo, o professor Juarez Tavares aqui significa muito para a gente para começar esse trabalho, né? Então, o professor Juarez Tavares, para mim, especialmente, representa muito, porque assim, a minha vida no direito penal passa pela obra dele. Então, eu, desde sempre na faculdade, andei com aquele livrinho vermelho, né, vinho, e depois levei ele para a Alemanha. Levei o livro e o professor Juarez, devo dizer a vocês, porque quando eu estava lá, eu fui também, visitei, o professor me visitou, e a gente trocou muito conhecimento. O professor Juarez sempre muito pronto para discutir. E aí ele participou da minha banca de doutorado, parte da minha tese de doutorado eu escrevi com base na obra dele. Então, assim, e de lá para cá, nesses 20 anos de advocacia também, muito presente em tudo que eu estudo, em tudo que eu penso no direito penal. Então, assim, professor Juarez, para mim é uma honra, mas acima de tudo uma alegria muito grande estar aqui, ouvi-lo e poder trazer tudo que você representa para todos esses nossos alunos e alunas do laboratório, porque realmente a sua contribuição para as ciências penais é uma contribuição inigualável e você representa muito para nós nesse país. Então, eu gostaria de te agradecer pelo que você é, pelo professor que você é, pela pessoa que você é e, acima de tudo, por você estar aqui com a gente, começando esse Lab 2021. Muito obrigada. Passo para a Daiane. Já estou habilitada? Já estou habilitada, Marina? Já. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a diretoria na pessoa da Marina, o nosso convidado mais do que especial na noite de hoje, o professor Juarez Tavares, os nossos alunos Lab e todos os demais presentes. O Departamento de Iniciação Científica do IBCCRIM dá início oficial às atividades do Lab 2021. Mas, assim, uma alegria, de certa forma, bastante mitigada em razão do atual contexto pandêmico que vivemos no mundo e, de forma ainda mais gravosa, no Brasil, que se encontra no seu momento mais letal da Covid-19 e que já ultrapassamos mais de 300 mil vidas perdidas. O nosso encontro de hoje ocorrerá da seguinte maneira. Eu irei fazer uma breve intervenção inicial, em torno de 10 minutos. Após, passarei a palavra para o nosso convidado, o professor Juarez Tavares, que ministrará a aula em torno de 40 a 60 minutos. Faremos um pequeno debate, se houver perguntas por parte do nosso público, e ao final nós faremos o sorteio de bolsas promovido desde o dia 17 de fevereiro e que se encerrou hoje pela tarde na página oficial do IBCCRIM no Instagram. E sortearemos uma bolsa extra para os estudantes que estão presentes ao vivo conosco nessa noite. Caso você tenha interesse em participar, basta preencher o formulário que está disponibilizado no link aqui no chat do YouTube ou no Facebook, a depender do meio de comunicação que vocês estão nos acompanhando. E poderão fazer isso até o término da fala do professor Juarez Tavares. Tudo bem? Bom, pois bem, o Departamento de Iniciação Científica do IBCCRIM gostaria de dar boas-vindas aos estudantes aprovadas e aprovadas em todos os entes federativos para cursar o Lab 2021.
A adesão ao novo projeto do Lab para a edição 2021 foi impressionante, por parte dos nossos amigos, dos estudantes, de professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras do país inteiro. Tivemos 985 inscritos, aprovamos 875 alunos, sendo que 140 deles serão contemplados pela política de extensão associativa do Instituto. O projeto elaborado para o Lab 2021 é fruto de uma autorreflexão do que o Lab poderia aprimorar, mesmo já tendo sido e seguir sendo uma experiência na pesquisa de fundamental importância de tantos alunos desde a sua criação no início dos anos 2000. E como bem disse o próprio Alberto Silva Fran, cuja pessoa foi o meu primeiro interlocutor nesse projeto edição 2021, e que gentilmente se colocou à disposição para ouvir, debater e contribuir com a estrutura inicialmente proposta, e que foi fundamental para os primeiros alinhamentos do Lab 2021, e quem eu aproveito a oportunidade para agradecer imensamente de forma pública, porque ele nem imagina o quanto foi importante para a gente. Mas como ele disse, o passado deve ser o nosso alicerce, e o presente deve ser um período de construção e aprimoramento, considerando a realidade e os novos desafios que o tempo nos traz, para que possamos ter um futuro verdadeiramente melhor e mais justo. Diante de tudo isso, o Lab 2021 estabeleceu pautas prioritárias e se organizou em um curtíssimo espaço de tempo para proporcionar um Lab nacional, inclusivo, interativo, pautado na diversidade e na excelência. E por isso, pela primeira vez na sua história, unificou nacionalmente o edital para receber estudantes de todo o país. Criou uma plataforma digital própria do Instituto, estabeleceu políticas de cotas raciais envolvendo negros, quilombolas e indígenas, e cotas LGBTQIA+, no seu edital. Trouxe a possibilidade de isenção do valor da taxa de inscrição e implementação da política de isenção associativa antes do início das atividades, para que estudantes em situação de vulnerabilidade econômica também tivessem a oportunidade de ter uma experiência com excelência na pesquisa no âmbito das ciências criminais. Mas mais do que isso, para que todos nós tenhamos também a possibilidade de aprender tanto com eles e com a realidade na qual estão inseridos. Constituímos coordenações do Lab em quase todo o país, sendo 24 estados e o Distrito Federal. Buscamos valorizar a docência, a pesquisa regional e local, e para isso, permitimos e fomentamos que os próprios entes federativos tivessem autonomia para organizar os seus cronogramas dos módulos, que abordarão diversas disciplinas das ciências criminais a partir das diretrizes estabelecidas pela Coordenação Nacional de Iniciação Científica. Muitos entes federativos estão ofertando pela primeira vez o Lab no seu estado. Isso significa dizer que muitos deles é a primeira vez que os estudantes terão a oportunidade de vivenciar uma verdadeira experiência na pesquisa. E mesmo os estados que já têm uma certa tradição com o Lab, também vivenciarão uma nova fase e um novo desafio para 2021, pois é a primeira vez que abrimos as portas para o interior do estado e não apenas para a capital. Assim, o Lab 2021 também é um espaço de valorizar os legados de tantos professores e professoras que contribuíram para a formação do conhecimento das ciências criminais no país. Assim, apenas a título de exemplo, o Espírito Santo é um dos estados que está ofertando pela primeira vez o Lab no seu estado. E a primeira turma, certamente, é uma singela homenagem ao professor Tiago Fábio, que nos deixou muito cedo, mas que certamente deve estar muito orgulhoso da sua equipe por estarem concretizando um projeto que também era idealizado por ele, quando era coordenador estadual do Espírito Santo pelo IBCCRIM. O Lab 2021 não é apenas encontros semanais que se resumem em aulas e elaboração de um artigo científico final. O Lab é um espaço para todos aqueles que estavam buscando um lugar que pudesse encontrar uma oportunidade de fazer parte de uma educação inclusiva e plural. Então, nesse sentido, hoje, as boas-vindas não se restringem aos nossos alunos, mas se estende a todos que desejam um futuro melhor a partir de uma construção colaborativa feita no presente. Todos podem contribuir com o Lab e, de alguma maneira, fortalecer e ampliar o acesso a uma educação de qualidade e cada vez mais democrática no âmbito das ciências criminais no nosso país. O Lab 2021 promoverá encontros regionais cruzados e em regional nacional, que permitirá o amplo debate de questões locais e com relevância nas ciências criminais, abertos para toda a comunidade. E desde já faz um convite a todos que conheçam o Lab de pertinho no seu ente federativo e não perde a oportunidade de poder conhecer quais são realmente as questões relevantes das ciências criminais que perpassam no nosso país de dimensão continental.
Afinal, é preciso nos autoconhecer para poder crescer e evoluir, de modo que o Lab permitirá que possamos, de fato, conhecer o nosso país e as discussões de pontos importantes que impactam a vida de todos, e, em especial, daqueles que são tidos pelo perfil preferencial do nosso sistema de justiça criminal. Nós não sabemos a dimensão exata que este novo formato do Lab 2021 ganhará daqui a um ano, mas temos a certeza de que daqui a um ano teremos uma educação um pouco menos excludente e um pouco mais democrática do que temos hoje. E, por fim, já cumprindo meus 10 minutinhos, eu quero agradecer imensamente as coordenações de todos os entes federativos, a minha equipe de coordenação nacional, os núcleos do IBCCRI envolvidos nesse projeto, a diretora nacional das coordenações estaduais, Carol Amorim, a diretoria na pessoa da Marina, que exerce a presidência do Instituto, pela dedicação e comprometimento de todos. Vocês fizeram o Lab 2021 se tornar real, em tempos tão sombrios e de tanta dor, em um período que, ao mesmo tempo que nós tínhamos a complexa tarefa de organizar o Lab 2021 no país inteiro, nós perdemos pessoas próximas de nós pela Covid-19 e tivemos que estar ao lado de tantas outras pessoas queridas que foram diagnosticadas pelo Covid-19 para que lutassem pela manutenção da sua própria vida. Assim, o Lab talvez de 2021 talvez possa ser considerado um suspiro de esperança de dias efetivamente melhores. E assim eu encerro a minha intervenção e passo a palavra ao professor Juarez Tavares, que representa para a gente, para o Lab 2021, a natureza de pesquisa científica que será fomentada e fortemente estimulada. Uma pesquisa científica com rigor metodológico, mas sempre atenta à sua projeção social e extremamente comprometida com a pessoa enquanto sujeito de direitos e garantias fundamentais. Então, a palavra é sua, professor Juarez Tavares. Eu passo a palavra para você, reiterando os nossos agradecimentos, dizendo da minha alegria de estar aqui com você uma vez mais, da nossa admiração do laboratório e, enfim, né, por sempre estar presente, ser sempre um companheiro aí do Instituto há tantos e tantos anos. Então, estamos muito felizes de poder estrear oficialmente as atividades do Lab 2021 com a sua presença. A palavra é sua. Obrigado. Eu queria saudar todas e todos na pessoa da minha amiga Marina Coelho, de tantas boas lembranças. Marina foi uma pessoa muito importante na nossa convivência social. Estivemos juntos em São Paulo, no Rio, em vários lugares, na Alemanha, e aí participei da sua banca de doutorado, cuja tese é excelente, e tive a honra de ser contemplado, inclusive, com um dos capítulos dessa tese. Um dos capítulos dessa tese trata justamente da minha obra, da teoria do injusto penal. E há muito tempo, quer dizer, durante essa pandemia, eu não costumo dar palestra, mas para o IBCCRI e para a Marina, eu não podia recusar. Além do mais, porque a Daiane é muito assim perseverante e muito indutora. E ela é tão suave, tão delicada, tão gentil, que pensar, desde logo, em recusar já constitui uma ofensa. Então, eu não poderia recusar, claro, de dar essa palestra aqui no IBCCRI. Bom, o tema proposto aqui diz respeito à chamada racionalização, uma tentativa de racionalização em face da teoria do delito. É um tema um pouco complexo e temos pouco tempo para tratar deste fato. Eu quero, então, coordenar as ideias dentro desse tempo de 40 minutos, 50 minutos. Quando se fala em racionalizar ou de racionalidade, se quer expressar alguma coisa que se apresente como moralmente aceitável. Porque essa forma de racionalização corresponde a determinados princípios que costumam ser acolhidos como se fossem princípios universais. A proposta de uma racionalização da ciência penal, ela está associada justamente a uma conjugação de princípios universais, ou pelo menos planejados ou projetados como universais. Essa interseção da moral e do entendimento, no sentido de fazer convicções fundidas na sucessão de história,
e fazer dessas convicções um caminho a orientar as ações, é realmente um tema muito antigo da filosofia política e do direito. Mas, ainda que se afirme, e essa é uma afirmação que faço sempre, a autonomia do direito diante da moral, esta moral, por incrível que pareça, é sempre invocada para afirmar o que se pretende instituir como valor. Pouco importa se mediante a limitação da norma jurídica ou a ampliação de seu conteúdo para abarcar situações nela não previstas. Veja-se, por exemplo, que, ultimamente, nos deparamos com verdadeiras analogias de criação de normas incriminadoras pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a questão da moral está presente mesmo na questão relacionada à discussão sobre a racionalização da teoria do direito. Quando nós lançamos uma vista sobre a evolução do direito penal, podemos sentir que, no decorrer do tempo, se vai materializando a sua estrutura dentro do Estado para ajustar-se às proposições de uma moral política, desde sua identificação com os destinos da própria comunidade até a sua recente elaboração preventivista mais radical, que se expressa no processo de exclusão daqueles que não se agreguem ao perfil da chamada sociedade globalizada. Aqueles como Kant, por exemplo, que é muito citado, que tenham buscado fundamentar a racionalização no dever universal, não puderam se afastar do Estado. O próprio Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes, afirma taxativamente: a lei penal é um imperativo categórico. Então, consequentemente, no fundo, o processo de racionalização fica resumido ao que foi produzido pelo legislador político. Queria saudar aqui, eu vi que entrou aqui o meu amigo Bruno Salles, que é um grande amigo aqui, mas ele não está presente, mas não posso vê-lo só pelo seu perfil. Mas não é fácil traçar... Estou ouvindo aqui, professor, estou ouvindo aqui. Definidores do que se deva entender por racionalidade ou racionalização. Podemos estabelecer de início uma diferenciação, desde logo, entre racionalidade como explicação de uma conduta e racionalidade como justificação de uma conduta. Mas parece que essa diferenciação da racionalidade como explicação e racionalidade como justificação, que corresponde a uma razão prática, a uma razão teórica, a uma razão prática, parece que não se presta muito aos objetivos de discutir sobre a chamada racionalidade no direito penal. A questão da relação entre ética e conduta se projeta na filosofia, por exemplo, desde Aristóteles, e que tem impregnado muito espíritos finalistas, por exemplo, que aplicaram ao direito sobre um pressuposto ontológico, ainda não está muito claro. A primeira grande dificuldade resulta justamente em determinar como é possível racionalizar um instituto ou uma forma de compreender a conduta sob um juízo de justificação. Seria possível, essa é a grande questão, racionalizar alguma coisa por meio de uma definição de racionalidade ou de razão? Há um dicionário clássico de filosofia que a Luísa Estelita, que deve estar presente aqui, conhece, que é um dicionário clássico editado em Hamburgo por Felix Meiner. Esse dicionário é considerado por todos os filósofos alemães, italianos, franceses, arianos ou não arianos, americanos ou suecos, como uma referência bibliográfica. Porque ele é editado há mais de 200 anos. Então, pode-se ver nesse dicionário o seguinte, que se procede a uma diferenciação entre racionalidade e racionalização. Diz esse dicionário: racionalidade
é a capacidade de eleição de meios para alcançar fins melhores. Ou seja, é uma proposição aristotélica de que será racional uma conduta quando os seus fins se identifiquem como o bem. A grande discussão sobre a filosofia aristotélica justamente reside em determinar-se o que, afinal de contas, seria o bem. Depois de inúmeras elaborações articuladas sobre a ética de Aristóteles, chegou-se à conclusão que, na verdade, o bem seria um estado de felicidade para todos. Agora, por racionalização, o dicionário vai mais além. Ele dá, para a racionalização, 4 orientações, 4 acepções. A primeira diz respeito a uma redução, um processo de redução da realidade a poucos princípios do conhecimento. Então, haverá racionalização quando se tome a realidade e se possa reduzir todos os elementos que compõem a realidade a determinados princípios. A segunda acepção decorre da influência agora dos sistemas tecnológicos modernos e se refere à manifestação finalista do processo de produção. Quanto mais se produzir com menor custo, mais racional será a produção. A terceira é elaborada pela psicologia e corresponde à justificação ou explicação de uma atividade em face de coações pré-existentes na pessoa, que por censura dessa própria pessoa não é confessada por essa pessoa, não é externalizada. E a quarta advém da velha sociologia do Max Weber, que está na sua obra de 22, Economia e Sociedade, e que se relaciona aos princípios de uma ação estratégica na moderna sociedade capitalista. As 4 acepções ali consignadas podem também receber uma agregação de mais 2. As propostas funcionais de Luhmann e as propostas discursivas de Habermas. A sugestão legitimadora do funcionalismo se habilita na própria produção normativa. A norma, em vez de proteger bens jurídicos, deve apenas proteger expectativas. Então, a racionalidade não estaria amparada em dados ou circunstâncias externas ou ambientais, mas unicamente no próprio enunciado criminalizador. Já para Habermas, a racionalização está vinculada a um modo de constituição de uma conduta. Então, aí há que se distinguir uma conduta estratégica, aquela proposta por Max Weber, que é usada pela pessoa para alcançar seus próprios fins, e a conduta de comunicação, o agir comunicativo, que está acoplada a um processo de reconhecimento da autonomia do agir em face do entendimento mútuo com as outras pessoas. Essas são as 4 acepções de racionalização. Mas, quando nós vemos essas 4 acepções, temos um problema. Temos que verificar se é possível aplicar-se ao direito penal um conceito de racionalização que possa produzir um entendimento dos fatos e uma decisão correta ou coerente, pelo menos. Então, algumas questões se propõem são mais evidentes. Primeiro, são 5 questões que são propostas em face desses problemas de racionalização. A primeira é a seguinte: será racional a norma que expresse a realidade empírica, os fatos? Será racional a norma que corresponda a um processo técnico-organizativo da sociedade globalizada? Terceira, será racional a norma que se ajuste aos sentimentos dos seus emissores e destinatários, a questão do inconsciente? Afinal, existe inconsciente ou não existe inconsciente, Bruno Salles? É uma grande questão que até hoje não se decidiu.
Será racional a norma que sirva de instrumento para a obtenção de fins políticos pré-estabelecidos? Ou aquela que protege expectativas? Ou é, finalmente, a última questão e a quinta, será racional a norma que seja fruto de um consenso diante da necessidade de acoplar-se essa norma a uma relação dialógica? Todas essas questões são postas na mesa de discussão pelos políticos, pelos juristas, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais e pelos leitores dos jornais. Eu fico cada vez mais abismado quando eu leio o comentário dos leitores dos jornais, que acreditam em terra plana e acreditam em outras coisas piores ainda. Uma análise exaustiva de todas essas questões demandaria muito tempo. Então, eu vou tentar reduzir essa análise a alguns pontos que reputo essenciais. Vamos começar com a primeira análise, que é a análise relativamente à relação entre fato empírico e norma. Lembro-me uma vez, Marina, que estava eu em Buenos Aires, e aí, na época em que era presidente da Argentina, Menem, e no sul da Argentina houve um crime muito grave. Uma pessoa foi morta de uma maneira muito brutal. E aí, os jornalistas ávidos por uma palavra incentivadora, punitivista do presidente da República Argentina, perguntaram para ele: agora, o que vai fazer? E ele disse assim: agora vamos instituir uma pena de morte para esse tipo de comportamento. É claro, como é que vai aplicar a pena de morte retroativamente? Mas aí o jornalista, muito lúcido, disse: mas presidente, a nossa Constituição proíbe a pena de morte. O que ele responde? Não, mas nós vamos aplicar uma pena até a morte. A morte vai ser uma coisa acidental, mas até a morte a pena será aplicada. Disse, portanto, então, que o fato empírico ele gera uma situação de perplexidade, e a grande indagação é se é possível, através da identificação do fato empírico, produzir-se uma norma que lhe corresponde. Essa é uma inferência, não é apenas argumentativa, mas ela se funda em discussões relevantes em torno da legitimidade da norma. Um filósofo americano que Flávio Cruz gosta muito, que é o Searle, diz o seguinte, que é possível, sim, extrair-se de uma constatação empírica uma prescrição normativa. E dá um exemplo lógico de que isso seja possível. Esse fato, entretanto, é um problema, porque a doutrina penal que segue esse caminho, de que um fato empírico gera uma normatização desse comportamento, segue esse caminho, também esbarra em algumas dificuldades. Que, veja bem, essa ideia ela é consequência da própria estrutura do sistema punitivo. De uma ação vinculada a uma sanção, se infere a conclusão normativa de que o sujeito está proibido de realizá-la. Então, uma vez constatada a presença da condição empírica, que é a descrição da conduta típica, se extrai a conclusão normativa de que essa é uma ação proibida e, consequentemente, merece uma punição. Daí se entende que a tipificação é consequência, portanto, de um processo indutivo. Mas, solidificada a base teórica e lógica desse processo indutivo, aí que surge o problema de verificar se efetivamente esse processo é correto ou não. Por exemplo, o nosso Apple, que não é o Apple da Macintosh, mas o Karl Apple, o nosso famoso filósofo sociólogo alemão, demonstra em argumentos contra Searle que na sequência apresentada por reflexões parlamentares, o que se dá é uma cadeia indutiva e dedutiva e não indutiva. Ou seja, a definição do objeto não se exaure na sua descrição,
mas se vê anunciada por um juízo de valor. A inferência que se dá a um dado empírico, a descrição de um fato, por exemplo, o grave crime cometido no sul da Argentina, para uma conclusão normativa, não se dá por um processo puramente indutivo, mas sim por um processo que implica um juízo de valor, porque na definição normativa há que se compor um juízo de valor para verificar se efetivamente aquele fato é ou não passível de uma resposta do Estado à pessoa que o realizou. Ainda que alguns políticos fiquem alucinados com o que chamam de realidade dos fatos, querendo extrair daí a necessidade de uma elaboração normativa, como se o fato engendrasse a norma, ou melhor, como se a norma não fosse mais do que o próprio fato expresso na linguagem, toda a conclusão se ampara, no fundo, em um juízo de valor sobre o fato. O jornalista não diz, o fato aconteceu agora e precisamos punir. Mas, quando ele fala isso, ele emite um juízo de valor sobre o fato. Não é uma indução, não é um processo puramente indutivo. Agora, é importante recordar que a própria apreensão do fato não está livre de preconceitos, de pré-julgamentos, de códigos de conduta internalizados no legislador e no juiz, ou em outras pessoas, inclusive, que atuam no âmbito jurídico. E essas imprecisões da apreensão imprópria do fato são próprias da realidade, que não se resume à interpretação de normas criminalizadoras a partir de sua relação com os fatos, mas é o resultado concreto de uma prática social que transforma os fatos, segundo sua subordinação ao que se convencionou chamar de meta-regras, as quais inauguram outra forma de racionalidade. Juarez Cirino dos Santos, que não está me ouvindo, mas eu vou fazer uma homenagem a ele, foi um dos primeiros sujeitos no Brasil que falou em meta-regras. Contudo, só para não deixar dúvidas, será oportuno reproduzir o seguinte. O professor Luiz Greco, que é um grande penalista, uma vez me disse que ele gostava muito de um filósofo austríaco radicado nos Estados Unidos, que era Paul Feyerabend, que Geraldo Prado detesta. Geraldo Prado diz que esse sujeito não tem condições de ser lido. Mas ele escreveu um livro interessante sobre o control-método e tem uma passagem no livro que eu reputo muito interessante, e que diz assim: o material que um cientista realmente dispõe, as suas leis, os seus resultados experimentais, suas técnicas sistemáticas, seus preconceitos epistemológicos, Geraldo Prado é um grande conhecedor de epistemologia, sua atitude a respeito de consequências das teorias, de muitas formas indeterminadas, são sempre esse material e as conclusões são sempre ambíguas e nunca estão inteiramente separadas de um contexto histórico. Então, consequentemente, o processo de racionalização, diz Feyerabend, não é um processo tão nítido como se parece acontecer, a que se possa resumir a um procedimento puramente indutivo. Dos fatos, eu tiro uma norma, acabou essa história, e aí o processo está racionalizado. Igualmente discutível é a concepção de uma racionalidade como expressão de um processo organizativo. O processo de racionalização do trabalho, o processo da produção industrial, é preciso verificar, também constituiu uma forma de alienação intensa do trabalhador. E a produção legislativa que vai normatizar uma conduta não pode tomar o cidadão, a pessoa humana, como a engrenagem de uma grande máquina. Isso é próprio do sistema capitalista, que quer mecanizar tudo. Mas isso é um processo evidentemente, de racionalidade que não corresponde às expectativas humanas. Agora, é verdade, por exemplo, que essa organização industrial produziu no direito penal alguns reflexos importantes. A ponto de nosso amigo Pavarini escrever um livro magnífico sobre a relação entre
cárcere e fábrica. Mas eu acho que hoje, no capitalismo vigente, em que há um processo grande de exclusão social, a fábrica se convalida no próprio processo de exclusão social. A pena não é mais o reflexo de uma fábrica. A pena é, hoje, um processo de exclusão social, que se faz dentro das prisões e fora delas. Fora delas, nos guetos, nas favelas, nas vilas misérias, em todas essas partes das cidades que estão submetidas a um processo de exclusão. Há um outro dado. Vamos, por exemplo, verificar a questão psicológica dos emissores. Jacinto Coutinho é um dos grandes conhecedores da relação entre psicanálise e direito. E ele criou, na Universidade Federal do Paraná, um seminário que ficou famoso mundialmente. Seminário sobre direito e psicanálise. Há tanto que vieram alguns professores estrangeiros e disseram que foi o maior seminário sobre esse tema que se realizou na sua vida. Mas é interessante observar o seguinte, que o processo de identificação do inconsciente ou do consciente mesmo é um processo que é muito, muito desvirtuado pela prática judiciária. Vejam, por exemplo, que quando se analisa a psicologia do réu, do autor, do fato, o que resulta disso? Resulta uma série de expressões que identificam exatamente a ideologia do julgador. Por exemplo, personalidade voltada para o crime, sujeito perigoso, criminoso irrecuperável, criminoso empedernido. Por que se faz essa análise psicológica do autor para taxá-lo com essas impróprias terminologias que apenas o qualificam como uma pessoa absolutamente indesejável e que deva ser eliminada? Então, essa forma de racionalizar o processo de condenação que se expressa na sentença é também o reconhecimento do perfil psicológico da norma, que agora é tomada como um instrumento mais eficaz para a manutenção do poder punitivo. O juiz não está sozinho nesse processo de agressão psicológica ao réu, não. Ele está de conformidade com a finalidade do poder punitivo, que é eliminar o réu da convivência social, de uma vez por todas, e proceder um fortalecimento do processo de exclusão social. Mas, apesar de todos esses condicionantes, há um professor em Frankfurt, de Fabrício, que é um professor que modifica a ideia de culpabilidade. O professor Tiago Joffre, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que é um grande penalista também, adota essa condição de Fabrício. Fabrício diz o seguinte: se a culpabilidade deve ser observada em face do processo de conscientização do sujeito, é preciso, então, entender-se que a culpabilidade deve estar baseada no sentimento de má consciência, a chamada dor de consciência. Então, nesse ponto, a pena só teria sentido se pudesse servir de superação desse sentimento de má consciência. Mas diz Fabrício, mas se esse sentimento não pode ser superado por meio da repressão, mas apenas por um processo de compreensão, inclusive pela tolerância, será impossível legitimar psicologicamente a pena. Daí tem razão Jacinto Coutinho. A pena é psicologicamente impossível de ser racionalizada. Então, Fabrício afirma categoricamente que a pena não tem, psicologicamente, um sentido positivo. Ao contrário, induz cada vez mais intensamente a destruição do sujeito. A quarta questão que se colocou foi no tocante a essa busca incessante por uma racionalidade orientada pelas consequências. Veja-se, por exemplo, que toda a teoria do erro
no direito penal moderno, é uma teoria orientada pelas consequências. Munhoz Conde tem até um livro sobre o erro orientado pelas consequências. Mas isso, na verdade, é uma reflexão que decorre antes de estar assentada no direito, uma reflexão que decorre da própria sociologia. Por exemplo, Max Weber, elaborar o seu conceito de ação estratégica, dizia que a ação estratégica não é apenas a conduta individualizada de uma pessoa diante de expectativas normativas, é também a conduta das próprias autoridades ou daqueles que as representam ideologicamente. Isso será nítido em duas séries de manifestações. A primeira dos legisladores, que corresponde às justificativas da edição normativa. À medida que o legislador incorpora as manifestações da opinião, chamada opinião pública, que na verdade é uma opinião expressa pela mídia, e faz dessas manifestações o fundamento da sua atuação, transforma a conveniência política dessa atuação em edição normativa, como resultado de um sentimento comum que não existe no sentido colocado por eles. A chamada racionalidade, portanto, nesse âmbito, não passa de um instrumento de justificação da atuação centrada na conveniência, como se fosse a expressão de um sentimento comum de justiça. E a segunda manifestação é aquela que corresponde aos juristas, que se racionaliza diante da argumentação destinada a legitimar a atuação política do Estado. A norma, então, serve não como produto do legislador, mas como meio de contenção de distúrbios, e é justificada sob o argumento da proteção dos bens jurídicos. Vou fazer uma observação um pouco chocante, Bruno Salles. Os bens jurídicos não existem como entidade ontológica. São especulações sedimentadas de interesses variados, que se podem, de um lado, incluir valores das pessoas, como a vida, a integridade física, a saúde, a liberdade, o patrimônio, a honra. De outro lado, expressam referências gerais de situações, modos, meios, sentimentos, morais e objetivos políticos que não são identificados por ninguém, a não ser mediante um procedimento esotérico. Mas, apesar disso, eu vejo que nos manuais jurídicos os juristas se encarregam de racionalizar essas referências. E aí aparece tudo. Eu fiquei muito impressionado uma vez, quando eu fui verificar, estava dando uma aula na UERJ e fui ler o crime de favorecimento à prostituição. E aí, verifiquei lá que os autores diziam que, entre outras coisas, o favorecimento à prostituição ofendia, ou se dizia que a punibilidade do favorecimento à prostituição era para proteger o bem jurídico moralidade, ou moralidade pública. Aí eu vou no artigo 334 do Código Penal, e aí está lá, 334A hoje, está lá o crime de contrabando, e o que é que eu vejo nos mesmos comentários? Que o crime de contrabando, entre outras coisas, está ali previsto para proteger a moralidade pública. Aí eu não entendo mais qual é a identificação do contrabando com o favorecimento da prostituição. Na verdade, eu entendo sim, é que o bem jurídico é uma expressão que serve para tudo. Esse é o problema. E tem um outro problema. Hoje está disseminado no mundo inteiro o pensamento funcional, que não é novo. Não é novo, que aparece lá com Maturana, com Parsons nos Estados Unidos, depois Luhmann se encarregou de fazer uma visualização da sociedade esquematizada em sistemas. Bom, o problema todo é que, se à primeira vista, diante da imprecisão acerca do conceito de bem jurídico, a afirmação funcional de que tem por objetivo a estabilidade da norma parece corresponder a uma forma de racionalidade que exclui
das concepções do direito, em geral, à pessoa humana. Eu quero saber o seguinte: quero que alguém vá a uma penitenciária e diga a um preso que está condenado a 30 anos o seguinte: olha, sabe por que você está condenado a 30 anos? Não. Não sei, porque eu matei uma pessoa. Não, não, não. Você está condenado a 30 anos não é porque você matou uma pessoa. É para estabilizar a norma do artigo 121 do Código Penal. Nenhum preso vai acreditar no negócio desse. Quer dizer, eu estou há 30 anos condenado aqui para estabilizar a norma. Que significado é esse? Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Vamos dizer que o gato é o gato não é um leão. É absurdo isso. Então, e surge mais um outro problema, que é a questão do consenso. Posso dizer que um argumento que se projete sobre os destinos da pessoa humana é um argumento apto a um juízo de racionalidade. Parece mesmo que é um marco essencial de um procedimento correto. Uma conduta só teria sentido como se pudesse ser tomada em função dos outros. Isso é claro. O sujeito só se identifica como pessoa em função do outro. Ele não se olha no espelho assim: eu sou fulano. Que fulano? Nem o nome dele foi dado por ele. Então, o outro está presente na sua relação de identificação pessoal. E aí que surge o problema. Como é que se trabalha essa questão do consenso dentro de uma normatização de uma sociedade? Como é que, através de um consenso, se possa dizer que a determinada criminalização está ou não legitimada? Esse é o problema. Pode-se admitir, por exemplo, que Habermas tem razão quando estabelece que só será possível um consenso quando alguns requisitos estiverem presentes. Por exemplo, quando todas as pessoas puderem participar da elaboração da norma, de tal forma que possam participar com iguais chances de discorrer sobre a norma, de formular as críticas a essa norma, e também que tenham iguais chances de exprimir atitudes, sentimentos e intenções, e que, finalmente, essas pessoas possam ser admitidas ao discurso da formação da norma com as mesmas chances de todos os atores sociais para dar ordens, contestar, permitir e proibir. Pode admitir, eu admito que essas condições são condições de um discurso racional. Mas há um grande filósofo alemão, Tugendhat, que, por sinal, é um sujeito, morreu há pouco tempo, é um sujeito muito amável, muito simpático, porque morou no Chile também, tinha uma mentalidade um pouco mais latina e tal. Então, Tugendhat diz assim: pode-se, claro, pressupor uma determinada regra racional como discussão para discursos em geral. Claro, tanto para legisladores quanto para os particulares. Mas, então, temos que concordar com uma coisa, que essa regra deve também pressupor uma sociedade igualitária. Se não houver uma sociedade igualitária, a regra do consenso não existe. Por quê? Porque sempre haverá uma pessoa com maior poder do que a outra que irá impor o seu entendimento diante da outra com menor condição de responder ou de contestar essa forma de imperativo. Então, é um problema que se coloca diante desse processo de racionalização. Bom, quando os postulados da chamada racionalidade são aplicados ao direito penal, se observa a tendência de legitimar a incriminação em função dos seus efeitos. Aqui vigora, evidentemente, um princípio puramente utilitarista. Vamos punir para obter tais e tais efeitos. Todo mundo sabe que a pena não previne delito e que a pena não ressocializa o autor do fato. Vejam que eu não uso a expressão delinquente.
Eu não gosto dessa expressão delinquente. Eu uso autor do fato. Então, o direito penal sempre esteve associado a uma relação entre meio e fim. Tanto na constituição da norma, que é o meio, como das consequências, que é o fim. Quanto na própria estrutura do que se quer caracterizar como conduta proibida e punível. As várias teorias sobre a conduta, desde a concepção causal até os enunciados funcionais, passando pelo finalismo e outros conceitos, podem dar uma amostra segura de como o jurista tem encarado a realidade que quer retratar. Como se fosse um enunciado linear. Como se nada tivesse influindo na elaboração desse enunciado. E essa é a concepção que anima a política criminal e a dogmática penal em geral. Bom, o legislador pode ser progressista? Pode. Em geral não é, mas pode ser. O jurista pode ser progressista? Em geral é, mas pode também não ser. E podem coincidir. Tanto o jurista pode ser liberal, quanto o legislador autoritário e vice-versa. Quando os juristas são céticos, por exemplo, em relação à norma penal, caem num certo niilismo, que, no fundo, em alguma medida, é um niilismo que racionaliza o poder. Porque, ainda que debilite o poder, aceita o poder. Mas se os juristas são radicais e pregam a abolição do sistema, igualmente buscam uma racionalização acerca de suas teses, ou seja, de que, efetivamente, o direito penal não serve para nada. Ou a norma penal não previne delitos e, por consequência, deveria ser abolida. Mas, na verdade, há que se estabelecer também que esses juristas radicais querem, de fato, reduzir o poder. Não importa como. Querem reduzir, resgatando a pessoa humana ao posto mais elevado na hierarquia social e retirando-a das amarras autoritárias. Então, dessa forma, empregam uma racionalidade ou uma forma de racionalização capaz de se opor ao poder. Chegamos a um ponto que é preciso determinar se é possível ou não, afinal de contas, uma racionalização da dogmática penal. Essa é a proposta quase que final da minha palestra. Ao contrário de propor uma racionalidade para o direito penal, proponho que sejam enunciados alguns limites críticos de sua suposta racionalidade. Quer dizer, é preciso admitir que o direito penal tem elementos que não podem ser racionalizados, porque são elementos que fortalecem o arbítrio do poder. Então, quando se fala em oposição ao poder autoritário, é fundamental que se pense que uma racionalização do direito penal é uma racionalização para que o Estado democrático se realize em sua efetividade, em sua completude, de forma que suas normas possam ser orientadas para a efetiva proteção das pessoas humanas. Então, parece que essa é uma proposição importante. Eu disse uma vez, repetindo um professor alemão que se aposentou, que foi reitor da Universidade de Humboldt, que se aposentou e que dizia o seguinte, que a democracia, na verdade, só comporta apenas uma definição, uma só definição. Que existem muitas definições, mas é apenas só. É assim, a democracia é uma forma de limitação de poder. Onde não há limitação de poder, não há democracia. Eu posso completar. A democracia é uma forma de limitação de poder que tem como finalidade proporcionar às pessoas humanas a felicidade.
Se a democracia não proporcionar a felicidade, não é democracia. É qualquer outra coisa, mas democracia não é. Então, parece que nós temos um problema para resolver quando nós falamos em dogmática penal. Porque todas as articulações que eu possa desenvolver aqui em torno dos procedimentos de racionalização podem não satisfazer ou não contentar as pessoas que estão ávidas para saber o que se pensa da dogmática penal. Uma vez conversando com o Zaffaroni, ele me disse assim, olha, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que propor alguma coisa para a dogmática penal que implique um golpe de liberdade. Em vez de ser um golpe de Estado, é um golpe de liberdade. Esse golpe de liberdade é dado justamente em face das flexibilizações, das incongruências, das incoerências, das impropriedades dos conceitos de racionalidade ou racionalização. Então, algumas propostas podem ser feitas. Por exemplo, pode-se propor uma reelaboração do conceito de conduta, pode-se propor uma reformulação do conceito de injusto penal, pode-se propor uma alteração dos fundamentos da culpabilidade e pode-se propor, por exemplo, também uma modificação na estrutura da compreensão da pena. São propostas que dizem respeito justamente a uma questão nítida de dogmática penal. Agora, é importante observar que a dogmática penal não pode se afastar de alguns princípios elementares da ordem jurídica. Por exemplo, o princípio de proteção da pessoa humana. Não pode a dogmática penal passar por cima desse princípio. Mas é preciso alertar. Helena Lobo da Costa, não sei se está nos ouvindo, quero fazer uma homenagem a Helena Lobo da Costa, porque ela escreveu um livro magnífico sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, e é interessante observar que o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio protetivo. Não é possível que, em face ou sob a alegação da dignidade da pessoa humana, se amplie o projeto punitivo. Isso vai exatamente contrário, completamente contrário à ideia da dignidade da pessoa humana como fundamento da ordem jurídica. Vamos ver como é que nós compomos, por exemplo, para terminar a nossa palestra, como é que nós compomos essa modificação nos termos da teoria do delito. Eu estive num seminário, juntamente com o Antônio Martins, que é um grande penalista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, numa cidade muito interessante, que é Bielefeld. Bielefeld é uma cidade onde o Luhmann sempre foi o grande mestre, o grande professor, e é uma cidade que tem grandes penalistas, e uma cidade que se compõe praticamente de universitários. E ali houve uma discussão nesse seminário sobre a grande ideia de Hobbes, sobre a diferença entre o estado de natureza e o estado civilizatório. E é interessante que ali a discussão foi muito em bom termo, mas havia um professor que disse assim, não, mas o estado de civilização é o estado que preserva a pessoa humana, com a constituição do Estado, etc. e tal. Mas, dizia eu, é interessante observar o seguinte, eu andei estudando um pouco de antropologia e daí cheguei à conclusão muito interessante que em algumas comunidades, por exemplo, não havia notícia, Bruno Salles, notícia de ato de agressão. As comunidades não conheciam ato de agressão. Onde está a violência? Na sociedade civilizada ou na sociedade primitiva?
Isso é interessante. Então, em face desse seminário, eu propus uma reformulação do conceito de ação. Eu acho que o conceito de ação não pode ser um conceito finalista, não pode ser um conceito puramente estratégico, não pode ser um conceito puramente normativista. Roxin vem com um conceito de que a ação é a expressão da personalidade humana. É interessante, um conceito genérico. Mas o conceito de ação tem que estar focado no seguinte, que não é possível eu conceber uma ação se eu não conceber o contexto, o chamado mundo da vida no qual as pessoas atuam. Não é possível separar o conceito de ação do conceito de mundo da vida. O conceito de ação não é um conceito que existe nas nuvens. É um conceito que deve servir ao direito penal. Então, consequentemente, por esse princípio de que o conceito de ação tem que ser um conceito comunicativo, ou pelo menos um conceito chamado performático, no qual se dá importância à relação entre o mundo da vida e a norma jurídica que vai ser aplicada sobre os fatos que são realizados nesse contexto, é possível que se eliminem, desde logo, algumas discrepâncias do direito penal que até então estão aí em vigor. Uma delas, nós sabemos, toda vez pode pegar um manual de direito penal, vai cair no concurso de juiz, vai cair no concurso de promotor de justiça, vai cair no concurso de defensoria pública, vai cair em qualquer concurso, de que o índio é inimputável. Mas isso é o maior absurdo que pode acontecer. O índio não é inimputável. O índio não é um doente mental. O índio não tem desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Quem diz isso é um retardado mental. O índio não é um retardado mental e não tem um desenvolvimento mental incompleto. O que o índio tem é que ele vive num outro contexto de mundo da vida diverso do nosso contexto. Claro. Então, desde logo, uma vez reconhecendo a característica do indígena, nós temos que eliminá-lo do direito penal, porque ele não faz parte do contexto do mundo da vida para o qual foi editada a norma criminalizadora. E isso é possível por meio de uma reformulação do conceito de conduta, inclusive do conceito de culpabilidade. O índio não é inimputável em termos como o positivismo jurídico o enfocava no século XIX. Não é. Esse é já um programa pelo qual se pode reconhecer que o direito penal se poderá transformar um pouco mais humano à medida em que incorpore entre os seus elementos essa conjugação de elementos capazes de fortificar um processo democrático de construção de uma sociedade. Pense, por exemplo, que essa proposta não está totalmente em desacordo com os convênios internacionais. A Convenção 69 da Organização Mundial do Trabalho, Internacional do Trabalho, de 1989, por exemplo, foi confeccionada em colaboração com as Nações Unidas e tal, assegura que os países que subscreveram essa convenção que adotem mecanismos não repressivos para conflitos havidos em face da violação de normas legais pela prática de condutas que estão submetidas a outros costumes. Então, sob o espírito de preservar a cultura indígena, a Convenção retrata a necessidade da apreciação da conduta por membros desses povos, se levar em conta o contexto no qual essas condutas são realizadas. O direito penal jamais teve essa ideia, de jeito nenhum. Uma professora italiana, Silva D'Amato, muito inteligente, muito lúcida, que chegou a ponto de dizer o seguinte: olha, esse conceito de imputabilidade está em crise e é preciso que se repense esse conceito.
porque por esse conceito se incrementa, se fortalece todo o preconceito discriminatório contra pessoas que não se ajustem aos elementos de um processo da civilização ocidental. Em face disso, eu posso dizer que, uma vez modificado o conceito de ação, também é possível tratar-se de uma modificação do conceito de culpabilidade. Afinal de contas, o que é a culpabilidade? A culpabilidade só pode ser vista como um instrumento de contenção do poder de punir. Porque se a culpabilidade for para justificar a conduta criminalizada, não precisa de culpabilidade. O Estado não precisa de nada. É preciso, poderia voltar aos contornos da culpabilidade positivista e dizer assim, não, uma vez afirmada a relação de causalidade subjetiva entre o agente e o fato, o sujeito é culpado, acabou. Então é preciso que a culpabilidade também se assente como um propósito. O propósito de delimitação do poder de punir. Senão não haverá culpabilidade. E aí, como se possa conjugar esse propósito? Eu posso dizer o seguinte, até essa ideia foi uma vez discutida comigo, entre mim e o Klaus Richter, em Frankfurt. Klaus Richter é um grande filósofo e um grande penalista, diz assim, olha, eu acho que a culpabilidade só se resolve quando nós estabelecemos um critério de que não haverá culpabilidade quando o poder de intervenção do Estado sobre a pessoa tiver à sua disposição meios menos excludentes e menos dessocializadores do que a pena criminal. Daí, concordei com ele, é isso mesmo. Culpabilidade é isso mesmo. É um instrumento de contenção de poder pelo qual se afirma a possibilidade real de salvaguardar a pessoa humana diante do poder de intervenção do Estado. Só pode ser admitido quando não haja outro recurso menos excludente, menos rigoroso, menos repressivo do que a pena criminal. Bom, essas elaborações são propostas de racionalidade do sistema. Eu acho que estou convencido de que o próprio conceito de racionalidade é problemático. Estou convencido de que é muito problemático pensar-se em racionalizar a norma penal. Eu pergunto o seguinte, será que estamos certos de que é necessário tratar o direito penal como forma de saber, como uma forma de saber que delimite o poder de punir? Eu penso que essa é a única forma de racionalização da dogmática penal. Qual é? Tratar de reduzir o poder punitivo. Não tem outra forma. Não tem outra forma de racionalização da dogmática penal. Nada mais. Aos punitivistas de plantão, para encerrar, eu mando novamente uma mensagem, Marina. Por favor, pensem que outro mundo é possível fora da punição. Muito obrigado. Professor Juarez, é muito bom te ouvir e eu anotei aqui, fiquei ávida como aluna aqui ouvindo tudo e eu sempre sou uma pessoa que gosto muito de usar essa questão da racionalidade, racionalização. Então, e essa postura crítica que você colocou hoje é essencial para que a gente possa olhar o direito penal e repensar realmente os elementos dogmáticos, as categorias, né? E como que a gente pode enfrentar essa crítica. E eu vejo que aqui no nosso país, professor Juarez, nós temos ainda essa questão da exclusão social, é uma característica muito marcante do direito penal, né? Quando a gente fala do direito penal na Europa ou na Alemanha, a gente vê uma característica de exclusão, mas não na forma como se caracteriza no Brasil, como se concretiza aqui.
Então, a finalidade da pena, a finalidade preventiva positiva da pena acaba replicando o comportamento estatal de exclusão e de absoluta desigualdade social, né? Então, com certeza a gente tem que ter essas válvulas de escape, e eu gostei muito dessa expressão, esses golpes de liberdade para dentro da dogmática, porque é ali que a gente vai poder construir essa questão. Eu tenho uma pergunta, porque eu não vou deixar de ser sua aluna nunca, então eu vou inaugurar as perguntas, dizendo o seguinte, professor Juarez: alterando esse conceito de ação para um conceito de ação circunstanciado, né? Então, esse conceito performático comunicativo, o que isso influi no conceito de tipicidade objetiva? O conceito de ação, o que influi na tipicidade objetiva? O conceito de ação é como ele antecipa na afirmação ou negação da ação questões que estão vinculadas por exemplo, a culpabilidade. Ele faz com que a norma criminalizadora ela tenha uma outra acepção. Ela é uma norma criminalizadora que deve valer para determinados contextos, não para todos. A norma criminalizadora, por exemplo, não pode valer para certos contextos. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz parte de uma comissão da ONU para observação do Tratado de Paz, o Acordo de Paz entre as Farc e o governo colombiano. E eu fui para lá. E lá encontrei um antropólogo muito inteligente, e ele me relatava um fato muito assim, significativo, que era o seguinte: havia uma tribo, ou havia várias, mas ele identificou uma tribo, que morava na Colômbia, que habitava a Colômbia e habitava o Brasil ao mesmo tempo. Mas há muitos anos, muito antes da descoberta do Brasil, descobrimento do Brasil, muito antes. E essa tribo circula do território colombiano para o território brasileiro e tem alguns costumes que não são costumes muito, assim, afeitos à criminalização de condutas brasileiras. Por exemplo, usam chás alucinógenos para suas festividades, etc. E tal. E, claro, esses índios que ali habitam não têm nenhum contato com os brancos e também não têm nenhuma submissão nem à Colômbia, nem ao Brasil. São índios que não são brasileiros nem colombianos. É um problema, inclusive, que a ONU tinha que tratar. Qual é a nacionalidade desse pessoal? Não é brasileiro nem colombiano. Moram no território dentro dos países. Moravam nesses territórios antes do Brasil ser Brasil. Antes da Colômbia ser Colômbia. Antes de haver fronteira. Então, claro que a norma penal brasileira vigora no Amazonas, claro, mas não vigora para esses grupos indígenas. Então, isso, evidentemente, essa concepção faz com que o conceito de injusto se modifique. Por outro lado, também, no momento em que eu trabalho o conceito de norma de conduta vinculado a um contexto, eu posso verificar melhor a posição, por exemplo, dos marginalizados sociais, que é uma realidade hoje no Brasil. Eu não sei quanto é em São Paulo, mas antes da pandemia, no Rio de Janeiro, habitavam as ruas 40 mil pessoas. São dados da prefeitura. E hoje deve ser muito mais. Então, o que fazer com esses marginalizados sociais? Que cometem algumas infrações penais. Como é que enfocar esse fato? Enfocar como o quê? Como exercício regular de um direito? Não. Onde é que está o direito que se assegure a essas pessoas realizar pequenas infrações penais? Como é que trabalha esse contexto? Eu acho que deve haver uma conjugação entre tipicidade e antijuridicidade nesse contexto, uma conjugação de ambos os institutos, de um bloco só,
a ponto de afirmar-se que a atitude dessas pessoas não viola o injusto penal, ou seja, não caracteriza o injusto penal. Que não há outra saída. Porque não existe nenhuma norma na dogmática penal que estabeleça um mecanismo que possa excluir essas pessoas do âmbito da punição. Qual é? Vão colocar lá na culpabilidade? É muito difícil. Daí vai dizer, sim, que o poder agir de outro modo não existe? Então, a minha formulação de uma conduta dessa ordem, que não é uma conduta puramente individual, uma conduta individual, mas associada à composição do mundo da vida no qual essa pessoa tem realização, que realiza suas atividades normais, eu acho que essa concepção é capaz de trazer algum equilíbrio de racionalidade no campo da dogmática penal. Perfeito, professor. Muito, muito bom. Assim, acho que a gente tem aí elementos para repensar muita coisa, né? E o que é muito importante disso é que a gente pode repensar até a moldura da proibição, né? Exatamente esse conceito de ação vai inserir e inferir diretamente essa moldura proibitiva. Então, muito bom ouvi-lo, professor. Muito obrigada. Daiane, tem alguma questão? No YouTube tem muita gente e tem muita questão ali. Você quer perguntar aqui para o professor? Sim. Oi, Marina. Estão me escutando? Sim, escutando bem. Pode falar. Bom, primeiramente, queria parabenizar o professor Juarez pela excelente palestra, né? Estreando o Lab 2021 de uma forma extremamente brilhante e generosa, estando com a gente e nos ensinando tanta coisa em tão pouco tempo. Em segundo lugar, queria registrar aqui a presença da professora Helena Regina Lobo da Costa, que está junto com a gente na sala, professor. Ela está aqui, e agradecer pela presença dela também. E, em terceiro lugar, professor, na verdade, não é eu exatamente que tenho uma dúvida, mas, assim, como o Lab também é um espaço de encontro entre amigos e também de participações especiais, a gente tem uma participação especial hoje, que certamente vai fazer uma rápida intervenção. E, bom, vamos ver quem está aqui, né, que vai entrar ao vivo com a gente para fazer essa pergunta para você, tá bom? Então, não sou eu, mas é uma outra pessoa. Ô, Adri, já habilitou essa pessoa aqui? Já está habilitado. Ah, então tá bom. Então, professor Juarez Cirino, a fala é com você, com o professor. Onde é que está, Paulo? Só um minuto, gente. Daiane e Adriana, as câmeras estão desabilitadas pelo host dessas pessoas que vocês colocaram. Então, alguém precisa habilitar para o professor Juarez poder aparecer. Ele já está habilitado agora. Pode clicar novamente, por favor. Acho que agora entra. Opa! Professor Juarez, se puder tentar novamente, professor Juarez Cirino. Ai. Tá bem. A palavra é sua. Está muito elegante aí com essa gravata vermelha, hein? Olá, Daiane, eu posso falar? A palavra é Olha, sua, professor. Claro, professor, é a sua palavra. Muito obrigado. É que a gente não conhece muito bem essa tecnologia, então não sabe que horas começa, você precisa falar, se você está sendo visto ou não está sendo visto. Agora sim, agora eu estou me vendo aí também. Mas eu queria dizer o seguinte, eu recebi, no curso da semana, um convite irrecusável. Era participar desta palestra brilhantíssima do professor Juarez Tavares, né? E dizer alguma coisa, não sobre a palestra, mas sobre o Juarez Tavares, né? Eu queria, mas antes de começar a dizer qualquer coisa, eu quero
cumprimentar a Marina, presidente do IBCCRIM, pela realização deste laboratório de ciências criminais. Quero cumprimentar também a Daiane, né, que foi tão gentil e me convenceu. Aliás, eu não precisava de muita coisa para ser convencido pela natureza da tarefa, né? Mas ainda quando colocam a Daiane para fazer esse convite, então aí é efetivamente irrecusável, né? Irrecusável. O Juarez Tavares é meu amigo há muitos anos, meu companheiro de lutas há muitos anos. Não preciso falar mais sobre a palestra dele, que foi magnífica, né? Magnífica. E no título, quando eu vi o título, eu já vi o Juarez Tavares, porque ele está nesta palestra. A busca da racionalidade e a teoria do delito. Mas isso é o Juarez Tavares. Essa é a personalidade do Juarez Tavares. É um homem, sabe, fascinado pela racionalidade. E a teoria do delito, a teoria do crime, é o trabalho permanente da vida dele. Eu digo, mas é isso mesmo. Isso resume-se à síntese de Juarez Tavares, né? O compromisso político dele é esse compromisso com a racionalidade. Evidentemente, uma coisa muito, como você viu, uma coisa muito difícil de encontrar no capitalismo, porque aqui a grande contradição é esta, que a racionalidade que nós encontramos é a racionalidade do capital. E aí, essa preocupação do Tavares, que sabe melhor do que ninguém que a racionalidade do capitalismo é a racionalidade do capital, de encontrar uma racionalidade alternativa. E aí vai nessa conclusão dele, eu comungo inteiramente dessa teoria, de que a única forma de racionalizar, de racionalização do direito penal é a redução do direito penal. Mas ele vai muito mais além, nós vamos chegar, ele ainda vai, é muito mais do que isso, né? Não é apenas a redução, ele quer a abolição do direito penal. E isso é notável no Juarez Tavares, né? Juarez Tavares é preciso começar dizendo o seguinte: Juarez Tavares é o maior cientista do direito penal brasileiro. Na minha opinião, e na opinião de todos os que conhecem direito penal. Com todo respeito aos demais, ele é o maior cientista do direito penal brasileiro. Eu não vou falar dos seus livros, né? Que, enfim, todo mundo conhece porque são livros de leitura obrigatória. Mas esses livros têm uma história que eu também podia contar rapidamente, né? A teoria do delito, que enfim, as suas teorias do delito, que foi a sua dissertação, que era uma tese, dissertação de mestrado na UFRJ, e que nos deslumbrou a todos aqui no país, porque pela primeira vez houve uma apresentação de um autor brasileiro de uma teoria do delito segundo a mais moderna concepção alemã. Depois veio o Juarez Tavares com o direito penal da negligência, que é sua tese de doutorado. Eu acompanhei isso tudo. Foi a teoria do injusto penal com a qual ele conquistou a cátedra, professor, enfim, titular de direito penal da UERJ. Tá? Completa a estrutura típica com a teoria dos crimes omissivos, né? Depois tem alguns outros livros, mas, enfim, esta obra gigantesca que Juarez Tavares produziu, esse Fundamentos da Teoria do Delito. Essa obra da maturidade, que na verdade, sabe, um modelo, aqui aparece um modelo de compreensão da teoria do crime muito, muito moderno. Ele é o maior, é preciso dizer isso, ele é o maior responsável no Brasil pela construção, pela elaboração de um modelo de compreensão do fato punível que se difundiu por todo o Brasil e que é aplicado nos tribunais, que está em todos os livros de direito penal. Quer dizer, essa ideia do injusto, enfim, do crime como essa junção do injusto e da culpabilidade. Né? E é interessante porque Juarez Tavares e eu, que éramos ambos partidários da teoria tripartida do crime, viemos para a teoria bipartida, em que mais ou menos autonomamente, porque um sem consultar o outro, de repente nós aparecemos com livros publicados e um não sabia do outro, com uma posição falando que o crime se compõe de injusto e culpabilidade, o injusto tem uma ação típica jurídica concreta e a culpabilidade é um conceito mais complexo, né? Que tem culpabilidade, conhecimento do injusto e exigibilidade do comportamento diverso. E isso simplifica o conceito. Mas ele é o grande responsável por esse modelo de compreensão. Bom, isso nós sabemos.
Mas o que tem certas coisas que as pessoas não sabem do Tavares. Eu sei. Por que eu sei? Porque nós somos colegas e amigos há 60 anos. Acreditem vocês ou não, há 60 anos. Ou vai fazer 60 anos. Porque em 1961 eu entrei na Faculdade de Direito daqui da Universidade Federal do Paraná, terminei em 65. O Jorge Tavares entrou em 1962 e se formou em 66. Nós temos a mesma idade, mas por que ele entrou um ano depois? Porque ele resolveu fazer medicina. Em 61, ao invés de fazer o vestibular de Direito, ele fez o vestibular de Medicina. Passou um ano depois, diz, eu não quero saber de Medicina. E veio, fez o vestibular de Direito e fez o curso de Direito. E aí, nós fomos contemporâneos de escola, mas não fomos da mesma turma. Poderíamos ter sido, se ele não tivesse errado esse período, né, em que ele foi fazer Medicina. Isso teria sido fantástico. Mas somos amigos desde então. Depois, Jorge Tavares foi fazer pós-graduação na Alemanha, em 1969. Ele sabe disso, né? Que foi em 69, ou 69. Né? Foi para o Instituto Max Planck, né? Em Freiburg, na Universidade de Freiburg, tendo o Hans Heinrich Jeschke como seu orientador, que era o grande, não era um penalista, era mais do que um penalista, ele era quase um criminólogo, ele era um homem preocupado com a política criminal, com o direito penal absolutamente democrático. Né? E aí, nesse período, já na Alemanha e vindo para o Brasil, ele escreveu 2 trabalhos que pouca gente conhece. Aliás, um deles, o outro é muito conhecido. Ele escreveu um trabalho que, quando eu li, eu fiquei vibrando com aquilo, eu fiquei muito entusiasmado com aquilo. Chama-se Espécies de Dolo e Outros Elementos Subjetivos do Tipo. Esse trabalho, espécie de dolo e outros elementos subjetivos do tipo. Quando no Brasil, a única concepção que existia era a concepção causal, a teoria causal de crime. Quer dizer, você ia estudar o dolo na probabilidade. Ele diz, espécies de dolo e outros elementos subjetivos do tipo. E ele trouxe todo, nesse artigo, pequeno artigo, que foi publicado na Revista de Direito Penal, do Heleno Fragoso, mas antes foi publicado aqui na Revista de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Foi a primeira grande contribuição que ele deu, abrindo, sabe, a consciência científica, jurídica, o jurídico penal brasileira, para essa questão do dolo, vindo para o tipo e estruturando o tipo como tipo subjetivo, e aí divisão do tipo subjetivo, tipo objetivo. Isso mudou. Depois ele traduziu, e eu participei disso porque eu vi participei no sentido de que eu acompanhei as angústias dele no final da tradução do livro do Wessels, Johannes Wessels, chama Direito Penal Parte Geral. Mas não foi só uma tradução, foi tradução em notas. Juarez Tavares acrescentou notas aqui, porque ele precisava se posicionar em relação a certas questões do direito penal alemão, que era preciso ele tomar uma atitude. E aqui, pela primeira vez, num livro de direito penal, aparece Marx. Ele cita Marx. Ele cita Karl Marx num livro de direito penal que ele traduziu. Aliás, um livro, o Wessels, o Johannes Wessels, nessa altura ele traduziu, estava na 8ª edição. Ele não podia saber. Hoje o Wessels deve estar na 50ª, ou 60ª edição, não sei. A última vez que ele está na 43ª edição. Imagina, se tornou o autor, talvez não mais conhecido que Roxy no exterior, mas muito mais útil na Alemanha do que o próprio Roxy. Porque o livro dele é de uma praticidade fantástica. É a tradução do Jorge Tavares. Em 1972, acho que foi 72, ele entra na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Apareceu o Jorge Tavares na universidade, eu não sabia. Aí, como ele estava em Curitiba antes eu atuava em Londrina, e eu tinha habeas corpus, ele sustentava habeas corpus para mim no tribunal. Ele estava em Londrina, professor da Universidade de Londrina. Eu digo, Jorge Tavares, eu estou estudando há muito tempo, eu quero ser professor da sua universidade, não tem dúvida, eu te indico. Então, eu entrei, a minha carreira na universidade, minha vida acadêmica começou pelas mãos do professor Jorge Tavares. Ele, como professor do departamento, acho que é departamento de Direito Público, não sei onde estava a cadeira de Direito Penal, ele me indicou. E eu comecei minha carreira acadêmica indicado pelo professor Jorge Tavares. Isso em 1974, né, que foi a época em que eu comecei como professor auxiliar da Universidade Estadual de Londrina.
Agora, esse é o professor Juarez Tavares. Essa é a pessoa do Juarez Tavares. Mas tem mais. Vocês, como viram pela palestra dele, Juarez Tavares é um filósofo do direito. Ele não é um penalista. Ele não é um penalista, um cientista do direito penal. Ele é um filósofo do direito. A filosofia está presente em todas as suas manifestações, em todos os seus pensamentos, né? E através da filosofia, ele se tornou cada vez mais, ele sempre foi, mas ele racionalizou a sua atitude democrática. Um jurista se torna cada vez mais um jurista democrático que participou e tem participado das grandes lutas sociais e políticas do país. Desde a época da ditadura, porque nós vivemos a ditadura, nós lutamos contra a ditadura, desde os tempos acadêmicos. Né? Participávamos do mesmo partido acadêmico na universidade, que era o PAR, que era o partido que reunia, enfim, o pessoal da esquerda, e os comunistas, os marxistas, eles estavam no PAR, o Partido Acadêmico Renovador. Hoje eu não sei como é que está isso, mas iniciamos ali a nossa luta de 64, eu me formei em 65, já estava em 66, militava no centro acadêmico e fazíamos o possível, né? Até 85, depois na vida profissional, e agora continuamos lutando contra o poder fascista que está instalado na República. Para encerrar, eu quero dizer que o Juarez Tavares, como nós vimos, ele é acima do... Ele não é apenas o grande criador do direito penal, é quase uma contradição, mas não é. Ele não é apenas o grande criador do modelo de compreensão do direito penal que nós temos no Brasil, mas ele é o grande crítico do direito penal. Quer dizer, ele cria e critica. Veja como é. Isso é uma coisa notável. Ele é um profundo conhecedor da natureza classista do direito penal. Mas essa ideia do direito penal classista, do direito penal de classe, se expande para incluir também a raça, o direito penal classista e racista. E hoje nós estamos aprendendo com a teoria feminista, com o movimento feminista, quão patriarcal e machista também é o direito penal. Tanto o Juarez Tavares como eu estamos aprendendo isso com essas mulheres corajosas, fantásticas, lutadoras que estão aí mostrando também esse componente do direito penal que nós, enfim, que é o nosso trabalho e o nosso objeto de reflexão permanente. Mas, acima de tudo, o professor Juarez Tavares, além de crítico do direito penal, ele é mais do que alguém que propõe a redução do direito penal, ele propõe a abolição do direito penal. Ele é um abolicionista desde sempre. E continua um abolicionista, evidentemente. Né? Mas um abolicionista não no sentido de abolir os princípios do direito penal. Pelo contrário, os princípios têm que ser mantidos, porque esses princípios do direito penal, como nós ouvimos ele falar, são aqueles argumentos, né, fundamentos de proteção do indivíduo contra o poder do Estado. O grande problema é a proteção do indivíduo contra o poder do Estado. Se a teoria jurídica não servir para isso, não serve para mais nada. Tá? Mas é abolicionista, então, em que sentido? Se não é abolicionista dos princípios, é abolicionista no sentido da prisão. A prisão como esse espaço de dominação do homem sobre o homem. E é aqui que ele fala, aqui é que vem a questão, da grande questão do Estado de Juarez Tavares. A questão aqui há uma violação, na prisão há uma violação permanente na dominação do homem pelo homem, uma violação permanente da dignidade da pessoa humana. E aqui a questão da racionalização, como ele coloca, como redução do poder punitivo. Mas essa redução passa, quer dizer, o começo, evidentemente, o começo é a redução, mas o objetivo final é a abolição do sistema penal. Coisa que nós só vamos conseguir quando abolirmos esse sistema, superarmos o sistema desigual, que é o sistema do capital em que nós vivemos. E quando eu ouço o Juarez Tavares falar, eu me lembro mesmo de Radebruch, Gustav von Radebruch, um autor que o Sandro Barata gostava muito de citar. E nesse pensamento do Radebruch, na verdade, se define a pessoa do Juarez Tavares. Radebruch costumava dizer que nós não precisamos de um direito penal melhor. Nós precisamos de qualquer coisa melhor do que o direito penal.
Muito obrigado, Daiane, por me ter dado essa oportunidade de, sabe, homenagear esse grande amigo que foi e que é o Juarez Tavares. É isso aí. Daiane, você está sem som. Olá, eu estou te ouvindo. Você está me Eu estou te ouvindo? ouvindo. É, sim. Que bom. Meus parabéns, também gostei muito da tua intervenção, da tua pergunta. A tua pergunta é uma pergunta para quem conhece. De quem conhece para quem conhece. Não era fácil, não. Bom, queria agradecer imensamente e a generosidade de estar hoje aqui com a gente. Eu queria aproveitar para agradecer publicamente o Luciano Cirino, né, que é meu colega de doutorado, sob orientação da professora Helena na FDUSP, que viabilizou enfim, né, esse momento ainda mais especial para a gente na noite de hoje. E, bom, eu estou super feliz, eu acho que o Lab também está super animado, a gente não poderia ter começado de uma maneira mais especial nessa nova, vamos dizer, esse novo ciclo do laboratório que pela primeira vez recebeu estudantes de todo o país e que a gente contemplou pessoas também em situação de vulnerabilidade. Então, assim, a gente está muito contente porque a gente realmente está com turmas diversas no país inteiro. E eu estou muito contente, eu acho que todo mundo está pelo menos um pouco mais contente. Eu acho que eu estou um pouco menos triste, né? Porque eu não tenho que ficar muito contente pelo contexto que a gente está vivendo. Mas eu não tenho mais palavras para dizer. Tavares, Mas eu queria ouvir o professor Juarez Tavares, porque ele não estava sabendo disso, na verdade. Foi uma excelente surpresa, professor Juarez Cirino. Muito obrigada. Professor Juarez Tavares, ó, além de começar o laboratório, numa homenagem dessa, hein, professor? Pois é, mas foi. Eu achei que vocês fizeram bem em não falar para ele, tem que surpreender mesmo, né? E nós precisamos dessas surpresas na vida. Agora, para mim, eu acho que a alegria maior foi minha vir aqui e saudar o professor Juarez, fazer uma saudação ao professor Juarez. Isso é uma saudação. Na verdade, foi rememoração do nosso passado de lutas, né? E eu senti uma satisfação muito grande. Eu tenho certeza de que nas duas posições o maior beneficiado fui eu. Quer dizer, por esse sentimento de alegria em poder saudar o Juarez Tavares. Muito obrigada. E agora a gente passa para o professor Juarez Tavares para fazer uma nova fala, não, mas né, uma manifestação aí. Ainda que tacitamente. Muito bem. Mas, não, foi uma surpresa enorme, muito agradável. Juarez Cirino dos Santos é um amigo muito direto. Nós conjugamos ideias, perspectivas de vida, pensamentos, críticas, também internalizamos nossas preocupações, estamos sempre juntos. Eu sempre penso assim, olha, quando eu vejo determinado fato, digo assim, olha, esse negócio está assim, 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 eu tenho certeza que o Juarez Cirino pensa como eu. Então, veja a identificação da nossa assim, percepção dos fatos, né? E, claro, nós encontramos muito em Londrina, depois aqui no Rio de Janeiro, sempre em Curitiba, na famosa chácara com seu churrasco habitual. Então, Juarez Cirino realmente faz parte da nossa vida, sem a menor dúvida. E Juarez Cirino, todos sabem que nós temos na criminologia brasileira um ponto de interseção, ponto assim, a partir do qual a criminologia passou a existir, antes de Juarez Cirino e depois de Juarez Cirino. A criminologia depois de Juarez Cirino é outra, completamente diferente da criminologia etiológica anterior. É uma criminologia radical, uma criminologia crítica, uma criminologia de contraste com as propostas justificadoras do poder. Então, é importante essa figura do Juarez Cirino no nosso panorama jurídico. E Juarez Cirino não é apenas um criminólogo, é um grande penalista. A sua obra, parte geral, é uma das melhores obras que o Brasil já produziu até hoje, sem a menor dúvida. E outros livros dele são livros assim sistemáticos e absolutamente necessários ao aprendizado do direito penal, não só da criminologia. Por exemplo, a teoria do fato punível. Então, são coisas assim, fundamentais que ele tem trazido para a nossa realidade jurídica. E nós temos essa
afinidade comum, que é justamente nós nos posicionarmos no sentido da limitação do poder político. Isso não há a menor dúvida. Isso é comum. Isso é comum. Estou convencido de que, efetivamente, essa é a única forma de racionalização do direito penal. A única forma. Que o próprio conceito de racionalidade, como eu mostrei aqui, é um conceito um pouco flexível. Não é um conceito absolutamente definido pelo qual se podem orientar todos os demais conceitos. Não. É um conceito que varia conforme a própria produção ideológica do seu emissor. Praticamente, o conceito de racionalidade hoje, se pode dizer o seguinte: sabe o que é racional? É determinado pensamento que tem fundamento. Na verdade, os alemães estão dizendo isso. Que o pensamento racional é aquele que tem fundamento. Ora, isso aí dizer nada é uma coisa, porque não, tem fundamento, tem fundamento. Quer dizer, esse é um pensamento justificador. Quando eu digo que um pensamento racional é um pensamento que tem fundamento, é um pensamento que tem já vinculação ao processo de justificação do poder. Claro, evidente. Fundamento é o fundamento do poder. É difícil fundar uma base, criar um fundamento que seja contra o fundamento do poder, é difícil. Mas é o que nós fazemos constantemente, Juarez Cirino e eu, claro. E também aqui, não só Juarez Cirino e eu, mas também Maurício Dieter e todos aqueles que participam junto de Juarez Cirino dessa mesma preocupação. Né? Dieter é o outro grande criminólogo brasileiro que desponta como um dos grandes pensadores da nossa atualidade. Então, muito obrigado, grande abraço, né? Foi uma surpresa enorme e muito gratificante para mim. E olha, eu vou dizer que para o IBCCRIM também, viu? Professor Juarez Cirino, professor Juarez Tavares, para a gente é uma alegria tremenda estar com vocês aqui hoje. E, na verdade, o que eu vejo, o que me dá muita alegria também, é que a gente está nessa linha democratizando muito o conhecimento. Porque nós estamos falando aqui, hoje, no YouTube, por exemplo, essa palestra já teve mais de 2.300 visualizações. Uau. Então, na verdade, o que a gente vê é que o IBCCRIM tem um potencial enorme. E com isso, com essa questão toda que nós estamos trazendo aqui, com o trabalho que a Daiane tem feito para aumentar a curadoria do laboratório e trazer mais gente, mais pluralidade, diversidade, tudo isso faz com que a gente possa viver realmente essa democratização. Então, para mim, é uma alegria enorme estar com dois nomes que fizeram parte da minha formação jurídica, porque eu lembro do livro também do professor Juarez Cirino, da minha faculdade, quando a gente estudava a teoria do injusto e quebrava a cabeça lá estudando essas questões. Então, assim, são dois professores absolutamente importantíssimos no Brasil e que a gente está contribuindo aqui para essa democratização do conhecimento. E vocês têm de vocês a gente sempre vê essa necessidade de trazer isso e aplicar para a maior parte de pessoas possível. Então, na verdade, eu estou muito feliz, agradeço a equipe toda do Lab, a gente realmente está começando o ano e vamos continuar, porque eu sempre digo, viu, professor Juarez, que tem que começar, mas tem que continuar o caminho firme. Então, não podemos arriar, não. A gente tem que manter a curadoria e pegar na mão e vamos juntos, porque essa construção é uma construção importante. E o IBCCRIM tem que protagonizar isso. Então, a gente tem trabalhado incansavelmente para a gente ampliar isso daí. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado, Daiane, por tudo. Arrasou. Juarez Tavares, aceite meu abraço, amigo de sempre. E até o próximo encontro. Se não for possível. Você também já recebeu a primeira dose de vacina, né? Já recebi. Eu também. Como nós vamos dia 1º de abril. Entende? Para sair desse distanciamento que também não tem alternativa. Ou você se distancia, ou você perece. Então, mas quando nada, esse aspecto dessa comunicação visual, sabe, que claro que é muito fria, mas já permite alguma coisa, alguma emoção.
Não é? O telefone é uma coisa muito, muito distante, mas aqui já, assim, com a imagem, já nos conforta um pouco. Mas falta o afeto, sabe, do abraço, que aqui é apenas imaginário. Nós precisamos nos encontrar para nos abraçar. Até breve. Sim. Travou para mim? Estamos te ouvindo, Dá. Então, tinha ouvido. Ah, tá. Bom, depois dessa participação do professor Jacirino, tornando ainda mais especialidades do Lab, a gente ainda vai fazer o sorteio do sorteio das bolsas que a gente promoveu na página do Instituto do Instagram. Então, Adri, abre para a gente aí a planilha, não, a telinha para a gente acompanhar. Lembrando que a gente vai sortear 2 números e as pessoas sorteadas levarão consigo o amigo marcado. E depois a gente vai fazer o sorteio de uma bolsa extra, que é para os alunos que preencheram o formulário durante a intervenção do professor Juarez Tavares. O primeiro a gente já teve, né? O @LucasSalles6. E ele marcou o amiguinho dele, @Igor11, e são da Bahia. Então, a Bahia passou a receber mais 2 novos alunos Labs para estar com a gente em 2021. Então, a gente vai sortear mais um número. Adri. Bahia. Minas Gerais. Então, a sorteada foi @JuliaRei. E ela marcou a amiga dela, a Valu Magalhães, de Minas Gerais. Então, a gente vai entrar em contato com vocês para que a gente possa dar o prosseguimento e sejam muito bem-vindos, porque em última hora, é a última chance de estar com a gente em 2021. E agora, Adri, abre a planilha do formulário dos alunos que estão presentes. E aí a gente vai precisar ver se eles estão aqui com a gente ainda. Agora 50... Isso. Não, 55. a gente vai gerar um novo número, que esse já era o número padrão que estava aqui na ferramenta. Eu vou gerar agora o sorteio. Ah, beleza. Beleza. E o número é 71. 71? A pessoa é a Gabriela Borges 71. Carreiro. Então, o último passaporte para a gente em 2020 para cursar o Lab 2021 foi da Gabriela Borges Carreiro, certo? Dá para saber de onde ela é, Adri? Deixa eu ver aqui. Eu vou parar a transmissão e eu já olho para você. Tá. Mas, de qualquer maneira, esses foram os nossos sortudos de última hora para estar com a gente em 2021 inteiro. A nossa equipe vai entrar em contato com vocês. E assim, para finalizar, acho que a gente pode fazer uma última intervenção de despedida, né, da nossa aula inaugural. A Gabriela está presente, viu? Gabriela Borges Carreiro está presente. Ah, tá. Então tá bom. Ela é de Florianópolis, pelo que ela está me dizendo aqui no grupo. Ou no grupo não, no chat. Mas então tá, então a gente finalizou o sorteio com essas 5 pessoas contempladas que a nossa equipe vai entrar em contato. E acho que para finalizar, né, porque já estamos aí dando quase 2 horas de encontro, e acho que a gente pode fazer uma finalização, Marina, você fazendo a última intervenção, depois o professor Juarez Tavares a última intervenção, e aí eu finalizo dando as últimas informações para segunda-feira. Certo? Eu queria agradecer. Marina, você está muito... Eu queria agradecer a presença de todas e todos, e principalmente do professor Juarez Tavares, e faço minhas palavras do professor Juarez Cirino. Tá muito bom te ver aqui na telinha, mas eu quero um abraço. Em breve, eu vou aí no Rio para te abraçar pessoalmente, se Deus quiser. Um abraço, um beijo grande, muito obrigada pela sua participação. Professor, a sua vez agora.
Queria, então, agradecer a oportunidade de estar aqui presente nesta aula inaugural, rever amigas e amigos, e principalmente Dayana e Marina. Marina, uma amiga muito dileta, e Marina, nós precisamos realmente ver como essa pandemia acaba logo para a gente poder fazer uma confraternização presencial, né? Aí chamando as nossas amigas mais próximas, Helena e tal, que queria muito também rever a Helena, que faz tempo que eu não vejo, há alguns anos, né? Porque desde aquela sessão do IBCCRIM, em que eu recebi a medalha Beccaria, em que ela fez uma extraordinária saudação. E eu queria ver você, Helena, queria realmente abraçá-las pessoalmente. Isso é uma questão fundamental. E Dayana é uma pessoa muito gentil, e eu tenho sempre um grande apreço por Dayana, porque ela sempre ela me manda mensagens mais amáveis que se pode imaginar. Então, agradeço a possibilidade de estar aqui. Um abraço a todas e todos por essa possibilidade de trazer um pouco de crítica ao sistema penal e trazer um pouco de incentivo para que essa crítica se desenvolva também em outros atores jurídicos. Agora sou eu. Estão me escutando? Bom, então a gente está chegando ao fim da nossa aula inaugural, que deu início oficial às atividades. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi preparado com muito carinho, mas também com muito trabalho de uma equipe com mais de 100 colaboradores aí, fora os nossos amigos informais, que nos ajudaram informalmente. Mas dizer que segunda-feira professor Jorge, segunda-feira a gente vai receber nossa primeira aula de criminologia com a professora Vera Regina Pereira de Andrade, estará com a gente aqui na segunda-feira, das 16 horas às 17h30, também será no canal aberto do IBCCRIM. Então, assim, só para dar um recado geral para a gente parar de receber muitos e-mails. Não se preocupem, né, com a dificuldade de associação, nós vamos atender a todos, não vai prejudicar a participação de ninguém no laboratório. É que realmente recebemos uma demanda excessivamente altíssima. E a gente tem um material humano muito pequeno dentro do Instituto para tanta demanda que recebemos. Mas até sexta-feira todos estarão atendidos. E na semana, a partir do dia 5/4, é que vai começar o acesso via plataforma, e aí sim todo mundo já integrado, associado, e aproveitar aí nas próximas semanas, aproveitar essa experiência que vocês estão começando agora e vai durar um ano que vem, vamos ver qual foi o resultado disso tudo. Eu espero que vocês aproveitem o máximo. E lembre-se que o melhor de tudo que vocês podem levar de qualquer experiência, ainda aquela que foi movida pelo IBCCRIM, não só o conhecimento que vocês vão obter, mas eu acho que os amigos e as amizades que vocês vão ter do Brasil inteiro e vão poder contar com eles para o resto da vida, eu acho. Então é isso, eu fico muito feliz, agradeço a presença de todas e todos, e nos encontramos segunda-feira, lá aqui mesmo, nesse mesmo canal, e na semana subsequente dentro da plataforma. E é isso, muito obrigada a todos, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Ah, muito bom.